Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, mais uma vez, recebendo uma mulher. Gente, eu gosto de conversar com mulher no meu podcast. E, principalmente, quando alguém que enfrentou desafios, superou e hoje ajuda as pessoas que estão passando pela mesma situação. Até preparei um textozinho rápido que eu encontrei na internet para refletir um pouco da conversa que eu tive com ela antes da gravação. Aprendi que a beleza da mulher não se encontra no corpo perfeito, e sim na sua força em recomeçar após uma queda. Essa força inspira e provoca admiração. Homens fracos não conquistam mulheres fortes. Homens fracos não conquistam mulheres fortes. Legal essa frase, né? Ela é da Dani Andrade, não sei nem quem é essa pessoa, achei na internet, mas eu gostei muito dessa frase e eu acho que esse texto reflete muito, ao meu ver, por uma pessoa que acompanhava ela no digital, representa muito o que a convidada de hoje vai discutir com a gente, representa muito o jeito dela, a expressão dela, tem até um jargão que eu vou deixar que ela mesma fale, inclusive ela até registrou esse jargão que eu achei muito interessante, que chamou minha atenção, foi um dos principais motivos que eu a convidei para vir no nosso podcast. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Lázara Rosana. Lázara Rosana, é isso mesmo? Lázara Rosana. Presta atenção, distraído. Viu aí, gente? Eu fiz uma brincadeira só para ela me chamar de distraído. Deixa de ser distraído. Você viu que funciona? E de onde surgiu esse jargão de deixa de ser distraído? Como que você teve esse insight, assim? Foi nas mentorias? Foi. É na lida com as pessoas, né? É de perceber o tanto que as pessoas estão no piloto automático. E quando eu trago essas informações do inconsciente para o consciente, o método das constelações possibilitam isso, né? E as pessoas falam, não tem como inventar. É a história da pessoa que está ali, né? Que a pessoa identifica e fala, sempre esteve aí comigo e eu não percebi. Eu falava, então deixa de ser distraída. Presta atenção na sua história. E aí isso foi ganhando força e virou... E a maioria das pessoas, inclusive as mulheres, né? Porque as mulheres acabam fazendo muito mais coisa que os homens. Por mais que ela tenha condição de ter secretária para tudo, ela sempre tem que fazer suas atividades profissionais e tem que ser mãe, tem que cuidar da família. Então, esse jargão acho que gera um despertar, né? Provocativo. Sim. E faz com que ela comece a prestar atenção naquilo que de fato é importante, né? E aí eu mostro para elas o tanto que elas perdem tempo com coisas que são desnecessárias e elas acabam gastando muita energia com o que é desnecessário e ficam exaustas, né? Mas me fala um pouco de constelação, que é uma terminologia nova, algo novo. Eu mesmo conheço muito pouco a respeito. Ouço muitas críticas, é coisa técnica, científica, espiritual. O que é constelação? Então, é científico, cada vez mais frentes científicas comprovam esse trabalho. É no universo espiritual, é o movimento do espírito, como o Bert Hellinger, quem desenvolveu o método, o alemão, ele falava que o que acontece é um movimento da alma. Então, acaba sendo algo espiritual, mas não tem nada a ver com religião. Então, quando eu falo da ciência, um biólogo chamado Rupert Sheldrake, ele comprovou os campos morfogenéticos. E quando fala que todos somos um, que o que acontece no lado oposto do hemisfério impacta o outro lado. Então, ele mostra que todos nós estamos interligados de alguma forma. E a epigenética também comprova isso através das heranças transgeracionais. E é o que acontece no trabalho sistêmico, é o que acontece nas constelações. Então, isso cada vez mais tem sido evidenciado e comprovado através da ciência. E qual que é a diferença entre constelação organizacional e para pessoa individual? Qual que seria a diferença?
As leis sistêmicas são as mesmas. Eu vou te dar o exemplo da primeira lei, que é o pertencimento. Cada membro que entra dentro do sistema, ele tem direito de pertencer. Isso não importa o que fez, quanto tempo ficou, tem direito de pertencer. Então, quais são os sistemas? Qualquer sistema que você pertence. No sistema familiar, chega um irmão, aí você não se dá bem com esse irmão. Aí você vai falar assim, não, eu não quero que ele pertença, eu vou mandar ele embora. Tem jeito de fazer isso? Não tem. Tem jeito de você falar que você vai demitir seu pai? Não tem. E lá na empresa? Tem um colaborador que está te dando prejuízo, está brigando com todo mundo. Aí, porque a primeira lei é a lei do pertencimento, você tem que ficar com ele pro resto da vida? Tem ou não tem? Não, e faz todo sentido, Lázaro, porque às vezes eu tenho tanta dificuldade de desligar algumas pessoas da minha vida. Quando você falou, eu tive um insight. Às vezes tem pessoa que está errando comigo, eu estou insistindo com ela, parecendo que eu estou pedindo um favor para que ela preste um serviço para mim que está sendo pago. E eu fico lá com aquela sensação de que, não, mas eu não posso demiti-la, eu não posso encerrar essa parceria, eu não posso... E chega até um ponto que ela sai, e aí eu, distraída aqui, acordo. Agora, e aí, você vai fazer o quê? Então, é a forma como você faz isso é que vai fazer toda a diferença. Tem padrões que se instalam dentro de uma organização, dentro de um departamento, porque, de repente, você desliga uma pessoa da empresa e automaticamente você tira o direito dela de pertencer. Um gestor importante. Às vezes ele estava roubando daquela empresa. E aí as pessoas ficam com tanta raiva que desliga ele e é como se ele nunca tivesse passado ali. Mas esquece coisas importantes que ele fez ali. Às vezes ele colocou um time ali em ordem e fez com que aquela empresa crescesse. Fez com que aquela empresa crescesse. Só que isso é como se fosse apagado pelo ato errado que ele tivesse cometido. Ele precisa ser, de certa forma, punido pelo que ele fez de errado? Sim, ninguém está falando que não. Mas o que ele fez de bom pela empresa não pode ser apagado. Então, ao mesmo tempo, o que ele fez de bom tem que ser honrado. E até o que ele fez de ruim é bom. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque eu falei isso numa live com o Leandro Ladeirinha. Você sabe quem que é? Sei demais. E aí ele falou assim, então eu tenho que agradecer pro ladrão. Eu falei, tem. Sabe por quê? Porque ele te ensinou a deixar de ser distraído. Aí ele falou, sabe que você quebrou uma objeção minha? E ele foi me contar uma história que aconteceu com ele, até interessante. Essa live tá até lá no meu perfil, depois quem quiser assistir. Então, assim, você tem que agradecer porque esse gestor, às vezes, ele te ensinou a você aumentar o sistema de segurança da empresa, a você qualificar melhor, a você recrutar melhor, a você fazer testes que vão qualificar melhor a pessoa que você está colocando naquele cargo, entendeu? Então, até a pessoa que você julga má, ela te ensina coisas. É por isso que eu estava falando com você antes de a gente começar a gravação, que eu sempre gosto de analisar o erro nesse contexto. Erros meus e erros das pessoas. Porque existe um erro que você pode se martirizar ou ser injusto com alguém, e existe aquele erro que serve como auxílio, como aprendizado, como você acabou de citar. Todo e qualquer erro, eu acho que ele é um preparo para a vida, né? O que seria de um podcaster que tem 500 podcasts, se não tivesse sido difícil para ele no começo, se ele não tivesse errado, para ele ter um podcast muito bom, com certeza. Quem dá um exemplo fenomenal sobre isso, não sei se você acompanha, é o Leandro Carnal. Ele diz o seguinte, olha, para ter essa aula boa, essa aula foda, eu fiz um monte de aula porcaria. Isso é o quê? Reconhecer o erro. Ele não está ali cobrando, sofrendo com o erro do passado. Ele errou, fazia parte do processo, mas para chegar numa aula boa hoje, que todo mundo o elogia, ele teve que fazer um monte de aula porcaria. Então, e eu quero aproveitar e já te agradecer pelo convite. Você sabe por quê? Esse é o primeiro podcast Sério? que eu sou convidada. Sim. E desde 2002... Tá, mas nem parece, tá falando numa tranquilidade, gente, numa facilidade. Eu fiz o meu podcast. Eu ficava naquela assim, ó. Gente, eu tô vendo essa onda de podcast, todo mundo fazendo, todo mundo falando, e ninguém me convida. Eu falei, pode deixar. Fui lá e fiz o meu. E você falando dessa evolução, eu comecei com uma escova de cabelo e o fone de ouvido das minhas filhas.
E aí eu ia pra rua e começava a fazer live com as pessoas que eu gostava, como se fosse um podcast. E daí surgiu essa brincadeira. Você falando que tudo a gente... O exemplo que você deu do Ladeirinha, do ladrão, ele é fantástico. Quando que eu comecei a gravar conteúdo? Eu já tinha cliente de consultoria na área que eu faço de marketing. Eu já incentivava as pessoas a produzir conteúdo e eu não produzia. Olha que loucura. Uhum. E aí quando foi em 2017, eu estava numa zona de conforto, tinha uma sociedade há 9 anos, eu separei uma sociedade. Quando eu separei uma sociedade, que era aquilo que eu te falei, eu não queria descartar a pessoa, que eu precisava, etc. De repente a pessoa foi. E eu falei assim, agora tem que me reinventar. E eu já vinha procrastinando a produção de conteúdo, eu comecei a produzir. E aí fiz um videozinho horrível no celular, gastei 4 horas para gravar um vídeo de 30 segundos. E aí publiquei. Teve um monte de gente que criticou, normal. Mas teve um primo que gosta de tecnologia. Primo, você tá gravando conteúdo? Que massa, eu vou te ajudar. Aí começou a me ajudar. E dali eu comecei a gravar. Isso em 2017. E aí a gente foi evoluindo. Depois eu comecei a fazer entrevistas. E aí quando chegou o podcast, eu só migrei pro podcast. Quando chegou o podcast, eu já tinha o quê? Uns 800 vídeos publicados no YouTube. Olha que legal. Então era um processo que já vinha executando. Mas partiu de uma perda que eu tive lá atrás, né? De um recomeço, de uma coisa que no momento eu achei muito ruim. E foi ali que teve aquele Por start. trás de uma pessoa sempre tem uma história, né? Nunca começa assim de forma aleatória, né? Nunca começa de forma aleatória. Mas antes que a gente continue, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Pitangui Tintas. A Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. O QR Code está disponível na tela. Conceitos Contabilidade. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja simples nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. O QR Code está disponível na tela. Lázara, uma curiosidade. Você é uma mulher empreendedora, mãe de gêmeas, olha gente que legal, duas garotinhas lindas. Era empresária, formada em administração, fez diversos cursos. O que aconteceu que você saiu dessa área, largou tudo e resolveu ajudar outras pessoas nesse segmento que você está agora? A maternidade mudou Sério? minha vida. A maternidade me transformou. Eu vi que ali não dava mais para eu voltar para o comércio. Eu teria que abrir mão da minha família. Então, quando eu olhei para as minhas filhas, tudo mudou. Aquela mulher que era antes delas teve que morrer para a mãe nascer. Isso é muito forte. E eu vejo que muitas mulheres não conseguem fazer isso. Não conseguem se despedir da mulher antes da mãe.
e vira uma bagunça a mente dessas mulheres. E aí elas não conseguem ser mulheres, não conseguem ser mães, e a vida vira um caos. E muitos processos de adoecimento se instalam. Então, demorou, não foi rápido. Eu tinha a loja, fechei a loja, eu estava no 7º mês de gestação. Você tinha loja de quê? De presentes e decoração. Estava tudo pronto para ser uma franquia. Olha Já só. tinha a marca registrada. E aí, como o meu produto não era perecível, não saía de moda, eu guardei. E falei, quando estiver no momento certo, eu vou reabrir a loja. Só que quando elas chegaram, eu falei, o comércio não é o meu lugar. E eu já tinha tido um encontro com as constelações lá atrás, em busca de tratar um relacionamento. E eu me encantei por aquilo, porque eu faço terapia desde os 18 anos. E é um processo maravilhoso. Mas a constelação, ela tem o poder para quando a pessoa quer, quando a pessoa toma uma decisão de fazer diferente, ela tem o poder de te deslocar rápido. E foi isso que aconteceu lá atrás. E um casal de amigos falaram para mim, vai ter um curso agora e você quer fazer a formação? E eu falei, olha, qualquer coisa que me tirar das minhas filhas agora não é o momento. Só que era como se fosse uma pós-graduação. Então, ia ser finais de semanas e com espaço bom entre um e outro, né? Encontro. E eu falei, eu acho que dá para eu fazer. E eu fui e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, assim, eu ainda amamentava, mas deu para eu conciliar. E aí começou a minha jornada com as constelações. E as mulheres começaram a aparecer no meu caminho. Não foi algo que eu procurei. E no meio dessa formação em constelações familiares, uma prima minha falou para mim, olha, eu tenho um presente para te dar. E eu falei, o que é? Ela falou, é um curso em ginecologia natural. Ela tinha se inscrito e aí ela descobriu que estava grávida e a gestação dela era de risco e ela não poderia fazer. E eu falei, meu Deus, eu não consigo fazer agora. Aí ela falou, você não pode perder isso. Era um valor alto e para ela foi um sacrifício pagar. E depois eu entendi por que eu fui parar lá. A minha avó morreu com câncer de útero aos 46 anos. A minha mãe teve um mioma e teve que tirar o útero. As minhas filhas foram de fertilização in vitro. E eu sou a neta mais velha. Ela é a neta mais nova. Aí veio todo um pensamento sistêmico do porquê eu estava naquela formação de ginecologia natural. Olha a cura que estava vindo através da minha linhagem. E aí eu aproveitei essa oportunidade. Então, além das formações em constelações, eu ainda tenho 2 formações em ginecologia natural. E aí começou a chegar mulher de tudo quanto é lugar, para tudo quanto é tipo de trabalho. E tudo quanto é tipo de movimento de cura. E eu só abracei e deixei acontecer. E quando você começou a fazer o curso, você nem imaginava focar só em mulher? Não, eu achava que aquilo era para mim. Só para você? Eu achava no primeiro momento que era para mim. E eu estava passando pelo processo de separação com o pai das minhas filhas. Então, pensa, minha cabeça estava a mil, né? Eu me separando, eu tinha percebido que a minha gestação tinha sido de trigêmeos, eu tinha perdido um bebê. Então, eu estava envolvida com aquele luto. Filhas gêmeas é algo, assim, surreal. Eu não tive uma gestação única para comparar, mas a demanda é muito grande, eu não tive babá. Então, era uma loucura o que eu estava vivenciando. Nossa, é tudo dobrado, hein? É, uma loucura, sabe? E, ao mesmo tempo, era um presente. Eu estava renascendo. E as mulheres chegando e oportunidades. Eu fui convidada para trabalhar na Universo como no laboratório de qualidade de vida. Então, eu que levei o trabalho das constelações para lá. E foi algo incrível que eu pude fazer de lá também um laboratório para mim. Trabalhei como voluntária. Eu trabalhei por 12 anos numa comunidade espírita. E lá eu trabalhei num grupo só com mulheres, mães de luz. Trabalhei em 2 grupos, um com pacientes com câncer e outro com dependentes químicos. Então eu tive uma experiência assim muito rica. E tudo isso com a maternidade, com as mulheres, Tudo com as acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes eu penso assim que eu já vivi umas 10 vidas em uma única vida. Mas me conta, como é que foi essa experiência da primeira vez que você foi na constelação? Você chegou com algum preconceito? Você chegou aberta para
para receber? E como é que foi essa experiência? Porque eu tô nesse ponto aí ainda. Então, eu fui indicada por uma psicóloga minha, a doutora Célia, e ela falou, olha, eu acho que isso vai poder ajudar muito a sua relação. Então, eu confiava muito nela, eu fui com o coração muito aberto. E eu fui constelar com os meus professores. Uhum. E para mim é um dos melhores profissionais que tem no Brasil. Eles estudaram com o Hellinger, eles formaram com o Hellinger. E na época eu não sabia disso tudo, né? Eu só fui com meu coração aberto para uma nova possibilidade. Uhum. E foi uma das melhores experiências que eu vivenciei. E eu quero fazer uma observação, porque às vezes as pessoas procuram um recurso achando que o melhor final vai ser um final feliz, e nem sempre é assim. Porque eu não saí de lá casada. A constelação foi para me mostrar que o meu casamento já tinha acabado. Isso não significa que foi ruim. Às vezes toda escolha implica numa perca, né? Exatamente. Para você ganhar uma coisa, você perde outra. Então. Às vezes você salvou você como pessoa, mas não salvou o casamento, né? Exatamente. Então, assim, porque às vezes as pessoas vão acreditando que o final feliz é sempre aquele final do filme da princesa, né? Que o príncipe vai salvar a princesa. E lá na constelação, naquele primeiro momento, eu não entendi direito, sabe? É muita coisa, acontece rápido. E, geralmente, o cliente, ele quer fazer a conta bater como se fosse na contabilidade. É igual ainda do mais seu nós que somos administradores, a gente quer olhar o seguinte, mas isso aqui, qual que é o resultado? Debite, O que eu tô levando aqui? Mas me explica, eu quero ver bater. E não é assim. O Bert Hellinger falava que é o movimento da alma, é o movimento do espírito, e o caminho mais longo é o do racional para o emocional. Então, muitas coisas aconteceram depois dessa constelação. Mas, assim, para quem nunca participou como eu, a gente fica muito curioso. O que você fez lá que você achou mais interessante, que dá para dividir para alguém que ainda não foi, que foi a virada de chave para você? Como é que funciona? É parecido com uma terapia? Vai buscar reconectar você na sua infância, entender os porquês das coisas? Como é que é? Para te ser bem sincera, eu não me lembro de muita coisa que aconteceu lá. É como se tivesse apagado. Porque, assim, o ideal é isso. É que você solte. Porque se você ficar racionalizando, é como se você quisesse soltar. Lembra do que a gente estava conversando antes de começar? Do desapego? Aquilo passou por mim. E assim, quando você vê uma imagem, tem jeito de você apagar ela? Apagar mesmo? Você só confia. Entrega. Deixa aquilo passar por você. Em algum lugar da sua memória, aquilo está atuando. Legal. Mas e como que faz? Mas eu posso te contar de outras constelações que eu fiz, porque na minha formação, o diferencial dos meus professores é esse, que a gente estuda e constela o tempo todo, nos 4 primeiros módulos. Depois, nós somos constelados. Depois, nós sentamos ao lado deles e somos consteladores juntos com eles. Então, nós trabalhamos o tempo inteiro. Então, a minha primeira constelação, você lembra que eu te falei do bebê que eu perdi? Quando a gente vai para uma clínica de fertilização, ninguém fala de filho. Fala de material genético, fala de embriões. E aí é onde eu falo que a gente está distraída. Muitas mulheres estão distraídas. E eu estive distraída lá atrás. Então, eu não prestei atenção que eram meus filhos. E quando as minhas filhas nasceram, eu tinha 1000 motivos para comemorar, mas ao mesmo tempo eu tinha um vazio enorme e eu não entendia isso. Uma dor que não tinha explicação. E não era só o puerpério. Era uma coisa que não tinha explicação. E aí, na minha primeira constelação, onde eu fui constelada dentro da minha formação, a minha representante olhava para o chão. E aquilo significava que ela estava congelada em uma morte. E, no decorrer da constelação, foi entendido que ela estava presa nesse bebê. Por quê? Porque foram colocados no meu ventre 2 embriões. Um embrião dividiu em 2. Minhas filhas são idênticas. E isso é muito raro na fertilização. Verdade. Porque colocam 2 embriões e geralmente os 2 implantam.
quando são gêmeos, né? E as minhas filhas, um dividiu em 2. Então, cadê o outro? Cadê o outro? Não é um filho? E aí eu lembrei que eu tive um sangramento no começo. Foi pouquinho sangramento, mas eu tive um sangramento. E eu lembro que eu passei mal por 20 dias. Eu não saí da cama. Então aquilo era perda. E aí eu não vivenciei o luto. E lembra a primeira lei sistêmica, que é o pertencimento? E esse bebê, então, ele tem o direito de pertencer. Só que eu não estava incluindo ele, porque eu não tinha consciência. E aí a minha vida toda mudou, depois que eu fiz esse movimento. Então até hoje eu me emociono quando eu falo disso, porque ele é meu filho. Não, com certeza. Mas, quando você falou que na primeira constelação você não lembra de quase nada, mas por que não lembra de quase nada? O que é feito lá que te deixa num estado de espírito que você se solta, que vai ser bom a ponto de você não lembrar de quase nada, mas como que você sente que foi bom? Não, eu acho que eu não lembro, porque já tem muitos anos. Ah, tá. São 20 e tantos anos. Entendi. Entendeu? Eu pensei que era recente. Não, são 20 e tantos anos. Essa do bebê tem 10 anos. Ah, tá. Então tá mais fresco na Essa memória. do bebê tá mais fresca. É. Essa que foi que você descobriu. Eu entendi, né? Não é que eu descobri, eu entendi. Entendeu? Eu trouxe pro consciente. E aonde que entra a constelação para as empresas que a gente estava falando antes de começar, para o líder? De que forma que pode ajudar? Então, a constelação para a empresa, o dono da empresa tem que querer fazer uma constelação. O colaborador, o líder... Ou seja, ele tem que fazer primeiro para depois fazer com o restante do Não, time? assim, ele não... Um líder que trabalha dentro de uma empresa, ele não tem autonomia para chegar e falar assim, eu quero constelar a empresa. Porque ele não fundou aquela empresa. Entendeu? Na hierarquia é como se ele estivesse infringindo uma lei da hierarquia ali dentro. Quem é ele dentro daquele sistema para falar que ele vai constelar a empresa? Agora, o que ele pode constelar? O departamento dele. Ele pode constelar a história dele dentro daquela empresa. Percebe que faz mais sentido? Um colaborador, o que ele pode constelar? A função dele dentro da empresa. O que está incomodando ele em relação ao líder dele, aos colegas dele? Isso faz toda a diferença. Outra coisa que pode ser constelado, um produto. Um produto? Por que o produto não está indo para frente? Você sabe o que eu constelo? Inventário. Um imóvel que não está sendo alugado. E é incrível. Ô, Fábio, nós estamos de frente de uma mulher que faz milagre. Então eu quero entender como que você constela um inventário, um produto. Vou te contar um inventário. Quero ouvir o nos último detalhes. inventário que eu tenho até depoimento no meu feed. Vou depois. pôr você para constelar uma tia minha que tem um problema de uma chácara, na justiça, mais de 20 anos que não Exatamente, resolve. 20 anos que não resolvi esse inventário. E a gente volta lá nas leis sistêmicas. Vou fazer um breve resumo aqui das leis. Primeiro, o pertencimento. Segundo, hierarquia por ordem de chegada dentro do sistema. Então, quem chegou primeiro é maior do que os demais. Entendi. Também não importa o que essas pessoas fizeram. Aqui a gente não fala sobre melhor ou pior. É maior porque chegou primeiro. Depois eu te falo lá na empresa como que funciona isso. E a terceira é o equilíbrio nas trocas entre o dar e o tomar. Então, para criar vínculo, para as pessoas ficarem em uma relação, essas trocas têm que estar equilibradas. Então, o que acontece nos inventários? Geralmente existe uma exclusão, mas pode ser a questão da hierarquia? Pode. Às vezes o irmão mais novo, que chegou muito depois naquele sistema, ele empina a carroça e fala, não assino, porque eu acho que eu mereço mais. Ele não aceita o irmão mais velho. E isso são princípios arcaicos lá dos homens das cavernas que estão regendo, que fala, as nossas vidas até hoje. Não mudou, Lázaro? Não. Por quê? Porque isso está a serviço da vida. Então, quando inverte isso aí... Não, faz sentido, porque tudo que a gente vive hoje foi orquestrado pelo passado.
não é a gente que desenhou essas regras. A gente vai alterando algumas coisinhas, mas grande parte delas já estão aí. Não tem muito o que fazer. Seria mais ou menos isso? Vou te dar o exemplo da hierarquia. Quando um filho se julga maior do que o pai, por que chega para mim e fala assim, ó, a minha vida não flui? A gente vai olhar através da constelação qual das leis ele está infringindo ou se ele está infringindo todas. Se ele está julgando os pais, ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Porque ele não está olhando para frente, para o trabalho, para a mulher. Eu não posso julgar os pais? Como é que seria? O que você acha? Se os pais são a fonte primordial que te dera a vida, quem é você para julgar seus pais? Ninguém. O que existe maior do que a vida? Responde. Verdade. O que existe maior do que a vida? Se a vida é como se fosse o fluxo de um rio, que ela vem e passa por você. Quando você faz esse movimento, se o rio fizer esse movimento querendo voltar para a nascente, o que ele está fazendo? Tem jeito de voltar para a nascente? O rio volta? Por isso que eu devolvo o amor próprio para a mulher com 3 tapas na cara e uma constelação. Entendeu? Entendi. Ou seja, às vezes muita coisa da nossa vida não se resolve porque a gente não está respeitando a hierarquia. A hierarquia. Aí quando você não respeita, você acha que você tem razão por uma coisa que sua mãe fez que você não gostou e que você não consegue perdoar, você não consegue respeitar por qualquer erro que ela fez, ela te colocou no mundo. E deixa eu te falar, às vezes nem não é um erro. Olha o que eu escuto toda hora nos meus atendimentos. Ah, porque a minha mãe foi submissa ao meu pai. O que você tem a ver com isso? Ah, porque meu pai era alcoólatra e não deu o colo que eu queria. E o que você tem a ver com isso? Você ganhou a vida, faz algo de bom dela. 40 anos reivindicando isso. E a sua vida tá que jeito? Toda prejudicada no amor, nas finanças, em tudo. Papa, eu já quero constelar com ela, acho. E aí o inventário empaca já porque... Já ganhou 2 clientes. Você vai passar a atender homem agora? Eu atendo homens, sério? Muitos homens. Gente, não é só mulher não, viu? Eu e o Fábio aqui já somos os dois. Eu acho que quem tá assistindo também fui precursora aqui em Goiânia, como mulher, fazendo grupo só para homens. Só que, como eu te falei, como as mulheres chegaram, isso é até um... Você sabe qual que é o único problema? Ah. É porque mesmo sabendo disso, ensino isso, sabendo que a gente não tem controle de quase nada, eu sou muito controlador. Aí aqui meu cérebro já tá pensando aqui. Para eu ter resultado com a constelação dela, eu vou ter que abrir muita coisa da minha vida que eu não quero. Você também pensou isso, não pensou, Fábio? A gente pensa o tempo todo quando você vai numa terapia. Mas e essa pessoa? Eu vou falar tudo isso aqui pra ela, vou falar tudo isso pra Lázaro. Eu não vou ficar com vergonha da Lázaro depois, não? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Só que eu não quero nem saber da sua vida. Penso tanto de gente que passa por mim. Eu sei. Pro meu trabalho, eu falo isso, assim, você já viu tanto que eu sou espontânea, né? Pro meu trabalho acontecer, eu não posso ter julgamento. Eu Entendi. não posso ter amor preferencial. E eu não posso ter intenção. Por isso que eu não quero nem saber da sua vida. Eu vou fazer perguntas pontuais. Se você quiser contar a história, você tem que contar para psicóloga. Por isso que quando chega no meu perfil e começa a contar muita coisa, eu falo, não. Se você estiver achando ruim do jeito que eu falo, você tem que procurar o perfil da minha vizinha aqui, ó. Porque é verdade. As clientes chegam para mim e elas estão contando muitas coisas. Eu falo assim, ó, você já fez terapia? Você já contou isso a sua vida inteira. Resolveu? Não resolveu. Então, para mim, o negócio é direto e reto, é objetivo. A constelação ela é pontual. Você não pode me contar muita coisa, porque senão você não vai acreditar no trabalho que aconteceu. Entendi. Você vai falar que você foi tendenciosa. Então, eu quero que você me conte o mínimo possível para você ver o máximo possível. Aí você vai falar, não tinha jeito dela inventar isso. Então, só para concluir a questão do inventário. O inventário que tinha 20 anos que estava parado. 3 irmãos, uma mulher e ela mais velha. Só que ela nunca participou de nada da fazenda. E aí os irmãos falaram, não, ela não tem nem que opinar. A mãe viva, o pai morreu. A mãe super consciente e lúcida. Eles também tiraram a mãe do negócio, como se a mãe não pudesse opinar. Mas quem construiu o patrimônio junto com o pai? A mãe. E aí o inventário anda? Não
Eles tiveram que ver isso através da constelação, o tanto que aquela mãe estava chateada, o tanto que aquela irmã precisava ser incluída, independente se ela tinha participado ou não. Ela é herdeira, quer eles queiram ou não. Eles trabalharam junto com o pai, mas o pai era o dono. Então não adianta eles se arrogarem agora e eles acharem que eles são melhores que ela. Quando eles perceberam isso, eles incluíram a irmã, o inventário fez assim, ó. Deslanchou e eles voltaram para me contar. Você vai constelar minha tia. O inventário deslanchou. É impressionante. Mas a pessoa tem que querer. Não adianta só ela olhar a imagem e não dar os passos. Tem gente que ainda sai da constelação falando, eu não vou. Vai continuar do mesmo jeito. Mas como que você faz o milagre do produto? Me conta. Me explica melhor essa pergunta. O que você quer saber? Não, quando você falou assim da empresa, que eu constelo inventário, produto que às vezes não está vendendo na empresa. Você é da área do marketing. Vou te dar um exemplo. Você está aqui com o Fábio e aí surge uma ideia brilhante. Aí você fala assim, olha, eu vou transformar esse grampo, ele vai deixar de prender só cabelo. E eu quero transformar ele em algo. Aí, você nem terminou de falar, o Fábio captou a ideia e falou assim, vamos transformar ele em um prendedor de papel. Você fala, ótimo. Só que eu quero que ele tenha uma capinha. E o Fábio fala, branca. Aí você fala, beleza, fechou? Fechou. Só que eu não tenho dinheiro. O Fábio fala, eu tenho. Vamos tocar? Vamos tocar. Beleza. O Fábio pega essa ideia, produz, já leva, faz. E o Fábio tá tão empolgado que ele vai até esquecendo do Josimar. Ele tem o dinheiro é rápido, ele faz o negócio acontecer. Passa uma semana, o Fábio já tá comercializando o grampo. Aí o Josimar começa a ficar triste. Aí vem aquela pergunta, de quem que é o produto? Respondam para mim. De quem que é o produto? Do Josimar. É do Josimar, Fábio? Aí, sabe o que acontece? O cliente começa a sentir, porque o produto empaca lá na prateleira dele. Todo mundo olha e fala, o produto é massa. Isso é invisível. É uma lealdade invisível. Só que eu não compro. O cliente fala, eu não compro. Ele sente, o cliente sente. Não compro. Faz todo sentido. Ele é muito massa. A gente é corpo, alma e espírito. A gente tem essas conexões. Você entendeu? Né? O cliente passa lá e fala assim, às vezes o produto fica invisível. Você entendeu por que as mulheres ficam invisíveis para os homens? E aí eu posso depois levar isso para essa dinâmica. O produto tá lá lindo, na primeira prateleira, naquela que é mais cara, assim, ó. Só que o cliente não vê. Aí a gente constela. Aí você começa a honrar o Fábio. E você fala assim, se não fosse o dinheiro dele, a minha ideia não tinha explodido. Aí o Fábio fala assim, nossa, a ideia inicial nasceu do Josimar. Eu tô com vontade de mandar o Josimar ir para Marte. Mas quem sabe se eu der um abraço nele, a gente pode fazer uma parceria aqui e esse produto explodir. Faz todo sentido. Entendeu? Você me fez lembrar agora o problema que eu enfrento num casal, numa sociedade. Um acha que é melhor do que o outro, sendo que os dois foram importantes. E tá travando o negócio. E fica o tempo todo um dizendo eu tenho razão, o outro também. E fica parecendo que tá dividido, igual você falou. E o cliente sente, né? O cliente sente. E o trabalho sistêmico vai mostrar para os dois que os dois têm razão. E o tanto que os dois são importantes. E quando eles perceberem isso, é muito bonito. É a mágica. E 90% das empresas, e eu atualizei esse dado ontem, são familiares. Então, nós trazemos do nosso sistema familiar, lembra? Uhum. Meu pai era alcoólatra, minha mãe foi submissa. Nós trazemos isso. E aí a gente coloca isso dentro da empresa. Só que os meus funcionários também trouxeram isso das famílias deles. Aí você pensa o emaranhamento que vira. Só que o líder que está ali... E aí a gente fica distraído. Só que o líder que está ali, ele só consegue ver até onde ele aprendeu dentro da universidade, na pós-graduação e nos cursos que ele fez. Ele não consegue ver esse ponto invisível. Entendi.
Que são esses padrões que estão no inconsciente. Então, o meu trabalho é ir lá dentro dessa organização e mostrar para eles. Olha que vocês estão sendo leais a questões que estão além de vocês. Então, eu harmonizo esse campo e a empresa vira um foguete. Aquele departamento que está empacado, porque às vezes desligou um colaborador, ninguém para naquela cadeira. Aquela cadeira tem uma rotatividade. Porque o cara que passou ali é como se ninguém pudesse ocupar. Energeticamente, aquela pessoa ainda está ali. Quando olhar para ele, incluir ele de volta, as pessoas respiram assim. Aquele departamento volta a ter harmonia. E aí, Fábio, quebrou a objeção da constelação? Porque eu achava que esse negócio era coisa do demônio, espiritual, sei lá. E uma vez uma amiga minha falou que chegava lá e aí você, uma pessoa que estava do lado, você ia saber da vida dela sem. Eu falei assim, mas isso é coisa do demônio, só pode ser. Agora, deixa eu te falar, tem consteladores e consteladores. Aí tá a importância de procurar uma pessoa Não, porque séria. eu tô falando isso, é verdade. Sim. Quando ela falou pra mim, quando ela falou pra mim como que era, foram 3 pessoas que eu tava num jantar conversando, e aí eu tinha ouvido falar muito sobre isso, eu falei assim, me fala, como que é isso? E aí o jeito que eles me passaram, não sei, igual você falou, toda área tem profissionais e profissionais. O que eles me passaram parecia um rito espiritual, assim. Como é que eu vou saber, vou entrar na mente do outro? Pra mim só tem 2 conexões que vai fazer isso. Ou é forma espiritual e o acesso só tem 2 caminhos, ou é Deus ou é o demônio, não tem outro se você for entrar nessa conexão. Mas o que você está falando aqui agora, você trouxe coisas mais técnicas, coisas mais plausíveis que fazem todo sentido. E aí eu vou te dar um exemplo que talvez agora você vai entender direitinho. Seu telefone é um iPhone? Sim. Se eu falar assim para você, eu acabei de tirar fotos aqui do nosso encontro e eu quero te passar com qualidade. Qual a função dele que você vai abrir? iDrop. E aí a minha foto vai lá pro seu telefone sem ninguém ver como que fez isso. É espiritual? Não. É macumba? É assim que acontece nas constelações. Se eu chegar aqui e falar assim, me dá seu Wi-Fi, a senha. E aí eu consigo conectar sua rede. É espiritual? Não. É macumba? O mundo é muito mais energia do que o que a gente imagina. Quem está distraído. Nós vivemos em um mundo muito espiritual, mas não quer dizer que é religião, é energia. A tecnologia mostra isso pra gente o tempo inteiro, mas quem está distraído se apega a crenças. Verdade. E aí fica com medo pela ignorância de não saber e prefere, porque aquela dor eu já estou acostumado a lidar com ela. Vai que eu fico muito boa nisso e que eu começo a ficar rica e que o amor dê certo para mim. Deixa eu ficar aqui sendo leal à minha mãe que não pôde amar, minha avó que teve que casar com um homem que ela não escolheu. E eu prefiro fazer como eu fiz agora, porque a gente sabe de poucas coisas e é ignorante de um monte de coisa. A diferença é que muita gente não entende que é ignorante de um monte de coisa. E quando você não entende isso, você às vezes deixa de perguntar para um profissional como você, para quebrar suas objeções, porque você quer ficar guardando o seu orgulho. Eu não vou tocar nesse assunto, eu vou fazer de conta que eu aceito. Mas dentro de você não aceita. Então é muito melhor você mostrar sua ignorância, igual eu mostrei agora, onde estava a minha objeção, porque aí eu tô querendo ouvir de você, para deixar de ser um ignorante nesse assunto. Sim. E aí eu tô representando um monte de gente que é ignorante tanto quanto, e não é um defeito. Todos nós somos ignorantes num monte de coisa. Sim. Não adianta você falar que você é foda, que você não é ignorante em alguma coisa. Tem gente que ele tem ignorância em todos os aspectos. Sim. Agora, quando eu não sei de uma coisa que eu, antes de ir, que é do nosso corpo, a gente quer proteger, a gente quer estar no conforto, a gente não quer nada novo. Não é? A gente não quer nada diferente, a gente quer seguir a nossa rotina, na mesma padaria, mesmo supermercado e tá tudo certo. E quando chega algo diferente, que a gente não sabe, que é estranho, o que ativa primeiro? A ignorância. A resistência. Esse negócio. Esse negócio não é de Deus, não. Foi o que eu falei. Esse negócio é do demônio.
Só que muita gente tem vergonha de falar para o profissional aqui. Aí ele continua com esse mesmo bloqueio, aí amanhã eu sento com o Fábio. Você viu aquela máquina levou lá? Não acreditei em nada do que ela falou. Eu também não, que lá é um negócio muito louco. Mas eu prefiro falar para você, que aí você vai quebrar a minha objeção, que já quebrou várias aqui, desde o começo, do que eu continuar ignorante, como uma pessoa que eu trouxe aqui bem no começo, que ela não conseguiu, né, Fábio? Eu fui perguntando, igual perguntei pra você, mas ela fugiu, você tem que constelar. Mas como é que eu vou constelar se eu tô imaginando que esse trem é estranho? O Fábio é a mesma coisa. O Josmael, vamos lá, Fábio. Não, eu não vou lá perder meu tempo nisso aí, não. Agora, o que você fez hoje aqui é muito importante. Você pegou a sua técnica, entendeu a minha ignorância e trouxe exemplos plausíveis para o meu dia a dia, né? Reais. Quando você falou da energia, do celular aqui, do Bluetooth, etc e tal, que tem tudo a ver. Bacana, gostei. Sim. E assim, ó, quando você experienciar isso, aí que você vai ficar encantado mesmo, porque a constelação, ela é vivencial. Você precisa sentir isso na prática. Mas você falou que tem algumas diferenças. Tem alguns estilos de constelações diferentes? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Se eu fui ignorante mesmo com as pessoas que me falaram isso, ou se tem profissionais que atuam numa área diferente mesmo? O fato de terem questionado a constelação e de ter ido parar lá no Senado e ter virado uma briga, para mim foi ótimo. Tiveram consteladores que ficaram morrendo de medo. Eu não tive medo em momento algum. Toda profissão nova passa por esses embrólios, né? Então, assim, eu formei num instituto muito sério. Então, meu nome está lá, tem meu certificado. Então, isso para mim é muito bom, porque a hora que passar esse conflito e que a constelação ganhar todos os... Porque ela já está tendo o destaque, está superando esses obstáculos lá no Senado, eu sou uma profissional reconhecida. Agora, tem casos que a pessoa vai lá e faz um workshop e fala que é um constelador, uma consteladora. Entendi. E é um workshop de final de semana. E muitas vezes essas pessoas misturam com outras técnicas. Então, mistura com religião, mistura com reiki, com xamanismo. É porque essa experiência que eu vi desses colegas meus misturava muito com uma sessão espírita. Então, sabe? Não tem nada me levava a crer o jeito que eles me passaram. E eles tinham muito simpatia com o espiritismo, então acho que eles buscaram alguém que também era dessa linha. Sim. Eu acho que por isso que gerou essa confusão. E depois eu ouvi uma outra pessoa e era do mesmo jeito. Sim. E aí quando eu trouxe a profissional aqui, ela não conseguiu me responder bem, eu falei assim, acho que ela estava começando também a estudar a área. Isso foi bem no começo do podcast, tem mais de 2 anos. Então fez eu recuar. Então, assim, ó, o método puro do Bert Hellinger não tem nada a ver com isso. O que ele estava preocupado? Em estudar a linha reta da nossa ancestralidade. O que essas pessoas fizeram lá atrás que gera impacto na nossa vida até hoje. Então, assim, até pouco tempo acreditava que era até a 4ª geração, 6ª geração. Hoje tem estudos que mostram que até a 18ª geração influencia no nosso comportamento hoje. Agora, esse é o método puro do alemão Bert Hellinger. Agora, outras pessoas pegaram o método e desenvolveram novos métodos. Aí é com eles. Entendi. Entendeu? Aí eu não vou falar para você se está certo, se está errado. Esse método puro, para mim, pelo jeito que você explicou, ele faz sentido. Por quê? Eu leio muito a Bíblia, eu creio muito na Bíblia. Para mim, ela é o melhor jornal do universo. Pra entender qualquer coisa, consulta ali aquele Google ali. E a Bíblia relata e ela explica os problemas de todas as regiões do mundo que está lá no seu histórico do princípio. Tem regiões do mundo que foram amaldiçoadas por Deus por questões da época de determinados grupos que surgiram naquela região. E está até hoje, talvez precisando de uma constelação, que não consegue se resolver. Aí você vai buscar a explicação, está lá na Bíblia, entendeu? Nações que são mais prósperas, nações que não conseguem deslanchar. Então, por isso que eu acredito que esse método faz todo sentido, porque a gente não consegue imaginar que esse mundo, essa fase que a gente está vivendo no mundo, ela é simplesmente nossa e que não tem nenhum gancho do passado. É impossível, né? E você acabou de provar isso aqui. Então, por isso que esse exemplo que você deu
eu sou muito cético, me fez ficar mais seguro desse negócio aí. Tem que experimentar, tô te esperando lá. Para você vivenciar na prática e depois você Você vai ter dá coragem seu depoimento. de chegar lá e falar tudo pra Lázara? Você Não, bem eu que já ela te falou que não falei quer que você não saber vai de tudo, falar não. tudo. Pode ficar tranquilo, você não vai falar tudo. E aí você vai ficar surpreso, porque você vai ver que vai aparecer no campo sistêmico. Me fala dessas 3 leis aí, que eu até deixei aqui reservado, que eu quero entender, você já citou um pouco, essas 3 leis aí dentro das organizações: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, eu já te falei um pouco do Já. pertencimento, né? Eu vou dar ênfase mais na hierarquia, porque é aquilo, o pertencimento, quem chegou dentro do sistema tem direito de pertencer. Então, lá na família não tem como você mandar embora seu irmão. Sim. Não tem como você mandar embora o seu tio. Agora, deixa eu fazer uma observação dos relacionamentos, que isso é interessante. Então tá, eu tive uma namorada, eu tive um namorado. Como é que eu faço com essa gambiarra? Não ficou. E agora, Lázara? Tem direito de pertencer. Passou na sua vida? Passou. Tem direito de pertencer. Mas você como assim? Ficar lembrando dessa Não. coisa que foi... Ficar lembrando dessa coisa? desse desse negócio, enguiço? desse enguiço? Não. Dessa imbira? Você não precisa ficar lembrando, não. Só que essa pessoa passou. Ela tem direito de pertencer. Não tem como você pular Não tem ela. como excluir, não? Não tem como, não. Isso gera padrão de repetição. Aí você vai ficar arrumando imbira parecida com ela até você falar, até você incluir. Entendeu? Tem mulheres que só têm homens tóxicos. Porque às vezes ela excluiu alguém do sistema dela. E ela só vai conseguir colocar isso em ordem quando ela olhar para essa exclusão. Mas então, melhor é não excluir? Não, não tem jeito de excluir. O sistema não permite exclusão. Então meu primeiro namorado, meu segundo namorado, meu terceiro namorado, meu quarto namorado, e assim vai. Meu primeiro marido, não existe ex. Porque tem direito de pertencer. Aí lá na empresa, como é que é a hierarquia? Olha só, tem um exercício que eu faço que é muito bacana. Porque na empresa, às vezes, vira uma bagunça na cabeça das pessoas. Porque tem a hierarquia por ordem de chegada. Tem a hierarquia por função. E tem a hierarquia por idade. Olha a bagunça que vira. E tem que respeitar isso? Tem. Porque olha aqui, às vezes o júnior quer mandar no sênior. Às vezes, o diretor-geral tem 40 anos. Mas o cara que chegou primeiro lá tem 80, tem 60. Já parou para pensar nisso? E ele fica resistente, ele não quer obedecer o de 40. Olha a hierarquia, tanto que fica truncada. Como é que ficam os departamentos dentro disso? Eu vou obedecer esse fraldinha que acabou de entrar, mas é nunca. E aí todos os processos ficam truncados. Quando eu coloco dentro de uma sala, faço um círculo e começo a colocar isso em ordem, eles se olham e começam a rir. Eles percebem o tanto que eles estão sendo bobos. Então essa é a hierarquia. E o equilíbrio entre o dar e o receber, olha o que acontece. Em muitas funções, lembra que eu falei aqui, do pai e da mãe? Você sabe que um problema mundial é a ausência do pai? 70% das pessoas no mundo têm questões relacionadas à paternidade. 5,5 milhões de brasileiros não têm o registro do pai. 20%... Será que foi por isso que Deus colocou essa regra tão pesada do casamento, que é até a morte, porque ia gerar problemas? Olha, você já parou para pensar que talvez não seja o desejo do homem ser pai? Será que é o sonho de todo homem ser pai? Se fosse, não tinha essa questão da paternidade. É uma questão para a gente... Tem muito acidente, né? Porque nem sempre é isso. Você pega muita gente que tem filho não planejado, alguns nem queriam. Mas
Acidente? Não, você fala assim, quando a pessoa tá Não, ficando isso com aí eu te alguém, ou mostro tá na constelação, que é namorando. pura mentira. Ah, é? Você atrai o acidente. Ah, é? É pura mentira isso aí. Mas Isso aí como é só os assim? 5%. Como que se atrai? Você sempre está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Sempre. Existe até um movimento de morte. Sabe, ela ativou um gatilho que eu não posso falar aqui, mas que, cara, que acontece comigo? Eu não posso Você falar. está sempre no lugar certo, na hora. É tudo igual um Lego. As pecinhas, elas encontram para se complementar. Só isso que você falou aqui, Lázaro, já salvou o podcast e a sua constelação. Faz todo sentido. Sim. Tem um caso de uma pessoa que eu constelei que o pai saiu de casa à noite para ir num bar e era uma coisa rapidinha. Ele ia ali tomar uma long neck. Aconteceu uma briga que não tinha nada a ver com ele. Ele foi ajudar o cara da briga e o outro matou o pai desse cara. Aí fala assim, nossa, foi uma situação, foi um acidente, né? Foi uma fatalidade. Vai puxar a história do pai. Estava num processo depressivo. Ele já tinha tentado o suicídio e ele foi lá procurar a morte. E ele encontrou quem ajudou ele. Tem pessoas que procuram o médico certo para ajudá-lo na morte. Então não existe um acidente. Então, Quando você vê um acidente de carro, que você vai puxar a história da pessoa que estava no carro, que atropelou o outro, é o casamento perfeito, é o match. então, por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram filhos que julgam por acidente. Exemplo, o cara tinha uma namorada aqui, foi passar férias no Nordeste. Chegou lá no Nordeste, ele não se controlou. Isso é um fato real. Ficou com a pessoa e naquela ficada a pessoa engravidou. Quando ele voltou para Goiânia, chegou em mim e falou assim, Josmar, tem que terminar com minha namorada, porque eu fiz isso e a Ele menina já tá queria grávida. terminar com a namorada. E a menina tá grávida. Mas você acha que ele queria isso? Ele queria ter um filho assim? Sim. É compensação sistêmica. Não, mas é verdade, porque ele é um dos que mais falam para mim, mais fala para mim, por que você não arruma um filho aí? É verdade. É compensação sistêmica. Ele queria compensar um filho que foi abortado pelo pai ou pela mãe. Entendeu? Tem várias possibilidades. Eu não posso afirmar o caso dele é isso. Mas é uma compensação sistêmica. Um irmão que morreu de forma precoce, ou um filho que ele mesmo abortou e agora ele quis compensar. Sempre tem uma treta por trás. Eu, hein? Essa menina entra na cabeça da gente. Eu começo a construir um triplex. Eu falei antes da gente começar a gravar que eu ia falar pra ela fazer um teste comigo aqui, mas pensando eu bem, não vou quero, fazer, não posso não. Nós vamos ter um momento certo para isso. Não, pode vai ficar ter tranquilo. que ser. Gente, eu vou ficar devendo isso pra vocês, porque... Eu até separei os objetos aqui, ó. Mas esses objetos, vamos lá. Esses Então, objetos eu ia aí. fazer um exercício oculto com você. Mas vamos lá, vamos fazer. Você precisa me falar o que você deseja olhar. E aí tem que ser uma questão, assim, muito verdadeira. Tá. E aí eu já te dei vários exemplos. Aí, então você tem que falar algo que esteja truncado. É um exercício de percepção, não é uma constelação. Entendi. Então, por exemplo, por que o dinheiro está truncado? Ou por que, não sei, sente aí no seu coração a partir de tudo que a gente já vivenciou até agora. E aí a gente vai fazer um exercício de percepção. Aí você tem que me falar mais ou menos o que é a sua questão. Tem vários, mas eu vou falar um, porque esse é mais leve pra falar aqui. Relacionamento. Pra chegar no casamento e construir família. Tá. Só isso aí já foi suficiente. Então, eu vou colocar alguns elementos aqui, vou colocar em notas, porque como vai ser oculto, aí depois eu te mostro, só para ver se faz sentido. Lembrando que eu não sei nada da sua vida, né? Entendi. Fábio, você olhou antes? Ela não fez nenhum ritual ali fora, nem nada? Fez não, né? Então tá bom.
Você não tá num relacionamento agora. Não. Bom, eu coloquei seis representantes. Se houver necessidade, eu coloco mais. Entendi. Nós vamos começar assim. Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu pegar mais. Ah, pega esse símbolozinho do joia aí, ó. Tá legal. Lembra que foi você que escolheu, tá? Tá. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai posicionar aqui pra mim do jeito que você sentir. Todos eles? Você vai pegar um de cada vez. Tá. E você vai fazer isso da forma mais... Você vai fazer isso da forma mais espontânea possível, do jeito que vier no seu coração. Tá. Tá? Então, você pode pegar o primeiro. Eu vou pegar esse. Agora pode pegar o segundo. Segundo. Agora, olha para os dois e me diga como que é para eles estarem aí. Aqui eu tô sinalizando um positivo pra mim, que eu tenho muita dificuldade nesse sentido. Sempre acho que eu não tô tendo permissão para o que eu tô querendo e que eu não tô sendo o suficiente para ter essa permissão. Então por isso que eu coloquei esse joinha virado para mim. Tá. E esse tigre virado ao contrário, eu quero buscar um enfrentamento, uma luta, mostrar algo que talvez eu não sou, que eu não tô conseguindo ser, mas que eu quero ser. Tá. Pode trazer o próximo. Próximo. O que representa isso aqui para você? Esse aqui para mim seria o equilíbrio. Buscar o equilíbrio. Tá. E ele é um terrário, né? Uhum. O que é um terrário? Terrário? Uhum. Deixar você explicar. Não, é seu. Terrário para mim? Eu não tenho nada a ver com isso. O que ele simboliza para você? Depois que eu abrir, aí eu vou falar o meu olhar. Um amuleto? Um amuleto? Tá. Pode colocar o próximo. Próximo. Respira. Agora tem que falar isso aqui? Aham. Ah, eu diria que esse aqui é uma pedra, um impedimento. Impedimento? É. Tá. O que gera nesse aqui quando esse aqui entra? Trava. E esse aqui, como que fica quando esse entra? Não aparece. E esse aqui? Esse aqui traz um pouco de alívio e me faz lembrar das forças e eu consigo ativar esses dois novamente. Você consegue ativar esses dois? Isso. Quando esse aqui entra? Quando esse. Então vamos pro próximo. Esse aqui eu diria que são minhas crenças. Elas me bloqueiam muito. Olha de cima, assim, ó, como se pudesse pegar essa imagem e subir ela um pouquinho. Agora eu sou tipo um drone, que estou pegando seu olhar e levantando ele. Aí você olha de cima e vê como que ficou todo mundo quando esse aqui chegou. Esse aqui ficou à frente de todo mundo. Deixa eu só lembrar quem que é ele. Pode colocar o...
Esse aqui eu acho que ele seria a vontade de ligar o foda-se pra tudo que eu não, que eu não consigo controlar nesse universo aqui que eu apresentei até agora. Está preparado para abrir o exercício oculto? Pode? Pode? Pode. Aí você vai me falar se faz sentido. Você lembra a ordem? O que você colocou primeiro, segundo, terceiro? Não, deixa eu ver aqui. A ordem. Aí esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui é um ok para você? Uhum. Relacionamento. Uhum. Aqui, seu pai. Você lembra o que ele representa? Ele está travando? Não, fiquei curioso. Lembro do meu pai, mas você diz o que... A pantera. Você falou que a pantera estava de costa para você e que estava te travando. É, que às vezes... O que eu tinha falado desse aqui mesmo? Tinha um que, quando ele vinha, Esse ele aqui atrapalhava os dois, isso, né? truncava. E esse aqui unia. Esse aqui unia. Então, esse aqui é seu pai. Aí esse aqui foi o terceiro? Primeiro, segundo, terceiro foi esse. Sua mãe. Esse aqui representa sua mãe. E o que é isso aqui? Eu não lembro mais desse aqui. Não, o que é isso aqui? Que objeto que é esse? Mais um parafuso. Não, é um plug, não é? Um plug, É um plug. plug. E qual que é o papel do plug? Plugar, conectar. Conectar. Faz sentido? Faz total sentido. Então, aqui o relacionamento, aqui seu pai. Sua mãe está entre o seu relacionamento e o seu pai. Caramba, E você verdade. falou que aqui trunca um pouco. Verdade. E aí aqui é você. Sério, esse aqui que sou eu? Esse aí é você. Aqui, ó. Relacionamento, o seu pai, a sua mãe, o Josimar. Que louco. E aí você falou que o terrário é o quê? Eu tinha que ter anotado, né? Terrário é um equilíbrio. O equilíbrio. Eu perguntei o que ele significava para você. Foi. Você percebe que ele é uma floresta? Uhum. Ele é um jardim? Olhe para ele, vê o tanto que ele é maravilhoso. Só que ele está preso, ele está contido. Mas isso aqui não depende deles, depende de mim. Tá querendo dizer? Sente aí dentro de você o que você acabou de me perguntar? Mas você acha que seria culpa deles? Vou deixar isso tudo com você. Meu trabalho é esse, é te causar bastante desconforto para você deslocar. Porque se eu ficar te respondendo, é como se eu fizesse a sua parte. Entendi. Essa imagem é muito forte, ela vai mexer com você. Eu vou pedir para você Ou tirar talvez, a foto dela. ou talvez seja Tá vendo tanto de questionamento? a cobrança e o medo de desagradá-los que eu acabo deixando de ser isso aqui. Só que olha aqui, o relacionamento tá fazendo joia para você. Entendi. A sua mãe é um plug. Uhum. Plug conecta. Seu pai é uma fera, tá de costa para você. Ele quase não Talvez fala, você vai contrariar ele se você for para um relacionamento. O grampo é a possível namorada. E o que o grampo faz? Segura, né? Prende. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende. Quando um homem ou uma mulher vai para um relacionamento, sabe quem que tem que morrer? O adolescente. A juventude. Está preparado? Você está preparado para deixar o
o jovem ir embora e o homem comparecer? Não sei. Então, 40 anos no lombo. E o sexto é o filho. Como assim o filho? Você falei vontade de ligar o foda-se? O Por que filho o de filho? vocês. É o seu filho. Ele tá falando foda-se pra isso tudo. Ah, é? Ah, agora foi massa. Ele tá querendo vir e ele tá falando foda-se pra tudo isso. Foda-se, que tá passando da hora, entendeu? Ó, essa menina fez um ritual lá atrás. Não tem lógica, não. Você prestou atenção aqui? Porque olha aqui. O Fábio me conhece muito, ele sabe que faz muito sentido. A água do rio não tá pra lá? Aham. Ele não quer. Olha aqui. A mão, assim, ela tá de frente ou de costa pra isso aqui? Tá de costa. Ela não tá nem aí pra isso aqui. Porque o rio flui é pra frente. E o mais interessante que eu tive a preocupação, ou a você viu? filha não quer Que eu, nem ver. antes de colocar, eu tive a preocupação de colocar ela nessa posição aqui. Sim, porque a sua alma sabe a sua história. Então, a sua história Cara, só que louco. emergiu. Entendeu? Que louco. E ao mesmo tempo que essa mão simboliza o foda-se, ela também tá dizendo, ok, pai. A hora que você resolver virar homem, no sentido assim de matar Entendi. o adolescente, eu tô pronto pra vir. Ok. Esse sentido de matar o adolescente, ele tá mais na criação, na formação, nos bloqueios, na insegurança, no medo? A gente sempre vai encontrar um motivo para colocar a culpa dos Aham. nossos pais. Não, eu só tô falando de mim, não deles. Então, quando você fala na formação, na criação, nos medos, quem que te criou? Remete, Quem que te colocou medo? Quem que te formou? Quando eu mato o adolescente, quando eu mato o jovem e eu assumo o homem, eu assumi a minha vida. Não tem mais ninguém para eu pôr a conta. Ah, não dá pra culpar ninguém mais? Não dá para mandar recibo para ninguém. Porque aqui eu tô te esperando. Cara, Isso não é pessoal. A eu maioria... nunca tive um podcast pra me refletir tanto igual esse seu aqui. Sério, de verdade. A maioria das pessoas tem dificuldade de matar o jovem. E aí você falou, Lázara, por que você errou tanto casando 3 vezes? Eu tive dificuldade de matar adolescente. Eu não te falei que quando minhas entendi. filhas nasceram, eu tive dificuldade de matar a mulher que eu era para a mãe nascer? É difícil fazer essa transição, assumir. Nós somos várias interfaces. E você conseguiu fazer isso só depois que elas chegaram. Quando você decidiu ir lá fazer a inseminação, tava ok. Não, eu nem tinha noção disso, porque dói. Você tomar essa decisão dói. Porque você não tem mais para quem mandar recibo. E agora você vai ter alguém que vai colocar o recibo na sua conta. Você está preparado? Ser o provedor, assumir uma mulher, uma casa, os filhos. Aí você vai chorar para quem? Pra Lázara. Agora você vai ter Lázara uma ser- mulher. Lázara vai ser minha conselheira. Ô, Lázara, ô! Tô meio distraído aqui, tô ficando louco aí. Me dá um help. Lembra, hein? 3 tapas na cara, uma constelação Olha, e ela amor fala nos próprio de conteúdos volta. dela, fala, eu tô vontade de dar uns tapas na sua cara. E depois... Mas quando você fala isso pras pessoas, assim, elas não ficam chateadas? Não... E eu falo pra ela, foda-se. Você vai ficar com raiva de mim? Foda-se, o problema é seu. Aí tem umas que saem brava comigo. Aí depois me procura de novo. Já teve gente famosa, global. Ficou com raiva de mim. 5 dias depois me ligou. Falou, nossa, como que você viu coisa na minha constelação? Que eu tinha 3 anos de idade. Mas faz parte. Você é bem perceptiva. Você viu que no começo eu comecei a fazer pergunta, eu tava muito resistente. E de repente você me ganhou e acabou. Eu perdi o controle aqui. Josimar, se eu falar pra você o que você quer ouvir, você não vai Claro. mudar.
Se eu for delicadinha, mimosa, carinhosa, eu não vou chegar na sua dor. Eu lido com dores muito intensas, com dores profundas. Eu trato abortos, abusos, pedofilia, tudo quanto é dor que você pensar. Mas não é a verdade que liberta? Não é a verdade que cura? Lá no meu atendimento, eu sou extremamente acolhedora. Só que aquela mulher, ela já está num processo de vitimização tão profundo que eu preciso, de fato, fazê-la confrontar com a verdade. Eu não mexo com a sua estrutura quando eu sou dura com você. Você não pode ver em mim o espelho de uma mãe. Sabe, eu não posso passar a mão na sua cabeça. Eu não sou terapeuta, eu faço questão de falar isso, apesar de que o meu trabalho é extremamente terapêutico. Não, o seu trabalho é um terapeuta sem rodeio. Entendeu? Mas não deixa de ser um terapeuta. Sim. Você não pode me confundir com uma psicóloga, porque eu não sou uma psicóloga. Então, assim, você passou muito tempo ouvindo coisas que não fez você sair do lugar. Você está com 40 anos, você quer um relacionamento. Então eu vou falar coisas que vai te perturbar, que vai fazer você deslocar. Você vai ficar com raiva de mim? Não tem problema, eu não quero te agradar, eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Eu quero saber que daqui 6 meses, 1 ano, você vai falar, Lázaro, eu casei. Entendeu? É isso que eu quero saber. Não, se você gostou ou não. Eu não vou falar, não. Eu quero te ver na mídia. Você não vou falar, não. Você não vai poder. Você vai ser madrinha do casamento. Ué, tá louco? Eu quero fazer seu casamento sistêmico. Você vai chegar lá e falar, ô, distraído. Até distraído, acordou. Acordou. Entendeu? É isso. Eu não tô aqui para agradar ninguém. Porque senão é uma necessidade de aprovação. Eu vou ficar esperando aprovação. Isso eu já resolvi com meu pai e com a minha mãe. O Fábio pediu para esquentar um pouquinho a conversa. Então aumenta o ar, Fábio. Você acha que os políticos usam isso para manipular as pessoas? Não, eles nem sabem disso. Agora, eles usam algo que tem nisso, que é a programação neurolinguística. Então, acaba usando. Parte disso, sim. Porque eles mexem lá com a sua estrutura, com a família. Só que deixa eu te falar. Aqui eu não usei da programação neurolinguística com você. Porque eu não pedi para você fazer nenhuma fala para esses elementos. Entendi. Entendeu? Não pedi. Eu poderia pedir para você fazer uma fala pro seu filho. Seu futuro filho. Falar para ele. Você quer que eu fale? Do meu jeito, Lázaro, de ser? Pode falar. Experimenta falar assim para ele. Meu filho, seu pai tem sido um bosta. Quando você tiver 10 anos, se eu engravidar a sua mãe agora, eu terei 50. E talvez eu não vou conseguir te ensinar a andar de bicicleta. Agora o político usa do contrário. Ele fala assim, eu vou te dar uma picanha. Verdade. A gente faz promessas que não tá nem na alçada dele, né? Uhum. Agora, o que eu te falei é verdade ou não é? Sim. Daqui 10 anos, você treina? Treino. Você faz musculação? Faço. Você tá cuidando da sua saúde? Tô. Fala pra ele, talvez eu consiga talvez. andar de bicicleta com você. Mas não sei se eu vou aguentar correr muitos quilômetros. É verdade ou não é? É. Então aperta o passo, distraído. Caramba. E Mas aí, agora... por que eu falo isso? Eu passei por todos esses lugares que você está passando. Eu fui mãe com 37 anos. Minhas filhas estão entrando na puberdade. Você era uma distraída igual eu. Total! Minhas filhas estão entrando na puberdade, eu estou na perimenopausa. Pensa se eu espero mais um pouquinho. O risco de não ser mãe. E você acha que você demorou esse tempo todo por causa disso? Então, são várias dinâmicas, né? Eu estava perdida.
julgando minha mãe, julgando o casamento dos meus pais, casada com meu pai inconscientemente. Meu pai, melhor homem do mundo, filhinha do papai. Como é que a filhinha do papai vai ter espaço? No meu caso, esse referencial é a minha mãe. É minha mãe que eu vejo isso. Deu pra ver. Então, assim, como é que chega uma mulher, sendo que a sua energia do lugar da mulher está ocupada com a energia da sua mãe? Quando eu separei do meu terceiro marido... o papo tá achando o máximo. Não. Quando eu separei do meu terceiro marido, Fábio, meu pai virou para mim e falou assim, agora eu peço a Deus para que nunca mais você case. Aí eu falei para ele, pai, o senhor nunca me abençoou para eu casar? Aí eu falei assim, com a sua bênção ou não, se me der vontade de casar, eu caso de novo. E aí vai a dica. Tem muitas coisas que você vai fazer na sua vida que você vai ter que contrariar o seu sistema. Você vai ter que ir sem a bênção dos seus pais. Isso não significa que você não está honrando seus pais. Imagina, quantos anos seus pais têm? Minha mãe está com uns 70, meu pai acho que tem uns 60 e poucos anos, 63 Então, é mais ou menos a idade dos meus pais. Você acha que lá atrás, na geração deles, lá com 20 e poucos anos, era igual à nossa? Não. Nunca. Os desafios deles eram completamente diferentes. Nossos pais viram o telefone nascer, televisão. Hoje, olha a tecnologia, como que é. Então, com 21 anos, eu falei, eu vou mudar para os Estados Unidos. Você acha que ele me abençoou? Ele falou, não vai nunca. Eu falei, eu vou com ou sem. Aí ele foi obrigado a me ajudar. Então, assim, tem muitas coisas que, para os meus pais, é extremamente perigoso, porque a realidade deles era completamente diferente da nossa. Então, eles não vão me abençoar. E se eu quiser prosperar, eu vou ter que ir contra a vontade deles. E tem muitos filhos que não prosperam, você sabe por quê? Porque os pais não abençoaram e eles falam assim, eu não vou. Esse é meu karma. É. Eu não vou contrariar meus pais. Ou se a vida dos seus pais já passou. Não tem problema não, contraria. Minha mãe tinha uma mania assim, levantou, tem que arrumar a cama. Eu acho isso muito massa. Só que isso era tão metódico dela, e é até hoje, que eu tenho prazer dela chegar lá em casa e a minha cama tá bagunçada. Porque isso é um problema dela, não é uma doença minha. Então eu trato de contrariá-la rápido. Entendeu? Não é pirraça. É para ela ver que a minha casa é diferente da casa dela. Mas e hoje, como é que você tá? 3 casamentos. Hoje você se sente liberta para enfrentar qualquer padrão, que seja você escolher casar de novo, ou que seja você ficar sozinha ou ficar com quem você quiser. Como que você pensa hoje? Então, eu passei por 3 relacionamentos e eu não tenho trauma. E eu nunca fui contra os homens. E sabe qual que é a minha missão e o que é o movimento que eu comando hoje nas redes sociais? É que o amor pode dar certo. O amor pode dar certo. Para isso, os dois precisam entender que não existe ninguém perfeito. E para que um relacionamento aconteça, e que foi o que talvez eu não tenha me programado de forma consciente, é fazer acordos claros. Porque meu primeiro casamento, qual foi o meu acordo? Sair da casa dos meus pais. Era só isso que você queria? Só isso que eu queria. Meu casamento durou 1 ano e meio. Ele cumpriu o acordo? Cumpriu. Por que deu errado? Deu super certo. Por que eu vou falar que meu casamento deu errado, gente? Era o único acordo que eu tinha feito e o meu marido na época também. Ele queria mostrar para a mãe dele que ele era capaz de arrumar uma mulher honesta, uma mulher dona de casa. E naquele momento, você tomou a decisão que você achava melhor para o momento. Não tem o que fazer. Errou. Era o que eu dava conta. Errou, mas faz parte. Era o que você dava conta de decidir naquela época. Eu não concordo que eu errei. Eu fiz a escolha que eu dava conta. Para muita gente foi um erro, para mim não foi. Por que eu errei? Eu fiz aquilo que eu podia fazer. Então hoje quem diz que tem que ser pro resto da vida? Imagina se eu tivesse ficado com ele até hoje. 25 anos, até que a morte nos separe, só porque tem que ser até que a morte nos separe.
Você tem alguma religião? Eu sou espiritualista. Mas não frequenta nenhuma. Hoje não mais. Eu vi Frequentei muito duas tempo. pessoas aqui que é igual você. Que não... Eu também sou assim. Eu tenho minhas crenças, tenho a formação que eu tive da família, que era cristã evangélica, mas não sigo nenhuma religião. Também não me impede de ter minhas conexões no que eu acredito. Sim. Então, eu acredito que o amor pode dar certo. Que não existe ninguém perfeito. Eu procurava o homem perfeito. E por que você acha que as mulheres... A gente não vê tantos homens dizendo isso, mas as mulheres culpam seus fracassos, suas escolhas, em razão do gênero masculino. Lembra que eu te falei que o maior problema da humanidade hoje é a ausência de pai? Então, o que faltou para mim é o projeto no homem. Faltou o pai, aí eu vou buscar nesse homem o pai. Se meu pai foi um pai abusivo para minha mãe, a chance de eu buscar um homem abusivo é muito grande. Olha só, como que os homens foram iniciados aqui, ó, sexualmente? Na geração antes da nossa. Eram em prostíbulos. 12, 13 anos. Esse homem foi violentado ou não? Já parou para pensar nisso? Ninguém fala disso. Ninguém conversava com esse homem. Simplesmente pegava ele e jogava lá dentro. E aí fala assim, é narcisista, é tóxico. Você já parou para pensar na história dele? Se esse homem carrega dor ou não? Como que foi a iniciação do pai dele, do avô dele? Ninguém fala disso. Todo homem hoje é tóxico e narcisista. Todos? Para as mulheres que estão doentes. Todos. Virou regra. Toda mãe é narcisista. Nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Não tem homem que presta. Você entendeu por que que o dinheiro e o amor andam juntos? As mulheres não estão conseguindo prosperar nos relacionamentos e na vida profissional? Porque a energia masculina é a energia da ação. Você precisa recrutar ela se você quiser fazer os seus projetos, realizar os seus projetos. Então, a mulher, por mais feminina que ela seja, quando ela quer ir para o mundo dos negócios, ela precisa recrutar a energia masculina. Só que quando ela tem raiva do homem, o que ela faz? Não presta, é cachorro, é bandido, me engana. E aí, como é que fica a energia dela do dinheiro? Truncada. Você acha que o dinheiro vai sorrir para ela? Então, ela precisa harmonizar isso aí, ela precisa fazer as pazes com a energia masculina. E ela precisa fazer as pazes com o sistema dela. Eu tenho muito trabalho pela frente. E eu gosto. Cara, muito massa. E esses livros aí? Então, eu sou escritora. Já escrevi que 2 livros em coautoria. Esse primeiro aqui, Valentes, foi convite do Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro é sócio do Pablo Marçal, está lá na plataforma hoje com as primícias. Aí, na época, ele me convidou para ser a coautora desse livro com ele. Eu aceitei, gostei do projeto e falei, olha, escrevi sobre o pai. E falei da importância do pai, da ausência da paternidade. Acho que está aqui na página 142, aqui. A ausência do pai. E adorei esse formato, né? De dar oportunidade para quem tem vontade de escrever um livro e contar aí uma parte da sua história. E falei, quer saber? Vou lançar um projeto e lançar sementes. Foi quando veio o Além da Superfície. Aí esse aqui é um projeto meu. Esse aqui é só seu? É. Não. Aí ele é coautoria também. Mas nesse aqui eu coloquei alunos meus, clientes meus e amigos que também queriam escrever livros e ainda não tinham coragem de fazer um livro inteiro, né? Então aí eu dei oportunidade para essas pessoas e aí eu trouxe aqui para te presentear. Ah, legal. Além da Superfície. Já quero ler. Tá? Gente, quem vier no podcast, eu amo livro. Faça isso, Lázaro. Traga não precisa trazer outra coisa, não. Só livro. Muito obrigado. Olha, tem muita coisa que eu queria perguntar para você. Foi incrível. Eu gosto de experiências que superam minha expectativa. Você
tá nesse nível. Que bom. Gostei demais, mas o nosso tempo chegou ao final. E teremos mais oportunidade, com certeza. Tem muita coisa que a gente pode discutir aqui. E eu acho que o mais importante do seu trabalho é o resgate que você faz para as pessoas. Principalmente para as mulheres. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigada a você pela oportunidade. Foi uma honra para mim estar aqui. Uma delícia esse bate-papo. E agora eu estou te esperando lá no Lapod. Não, irei sim. Tá? Quero saber tudo da sua história, como é que foi lá da Unip até aqui. Ô, Fábio, e essa terapia lá vai ser... Será que eu vou dar conta? Vai preparado. Vou ter que ir preparado. Para finalizar, gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão... Ou para todos que estão distraídos. Sim. Para de perder tempo na vida. Eu cheguei aqui falando para o Josimar que trabalhar o desapego é muito importante. Coisas que aconteceram conosco quando a gente começou aqui a nossa conversa no podcast já não fazem parte mais do que nós somos. Já foi embora. E agora tem muita gente que está sofrendo com questões que aconteceram há 20 anos atrás. Mas você só vai ser livre mesmo quando você toma consciência dessas questões que estão aí te perturbando e tirando o seu equilíbrio. Então, deixa de ser distraído e presta atenção. Show, show, show. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio.